Bom dia, bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar do capítulo 8, Entes da Geometria, aula 3. Hoje vai ser bastante coisa, tá? Bastante informação, então eu sugiro que vocês anotem, especialmente algumas partes principais, mas eu vou falar isso com vocês, quais são as partes para anotar, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente vai ver um pouco de segmento de reta, tá? Segmento de reta é uma questão muito simples. A gente já viu sobre retas, a gente já trabalhou em cima de retas e a gente já viu algumas definições sobre isso, tá certo? Imagine que a gente tem uma reta aqui, ó. Para fazer uma semi-reta, no caso, primeiro a gente vai começar com a semi-reta, tá certo? Então, para fazer uma semi-reta, imagine que eu vou pegar aqui, ó, e vou traçar uma reta. Pronto. Posso chamar isso aqui de reta, ok? Porém, eu posso chamar também de reta suporte, que seria a reta que eu estou fazendo para conseguir minha semi-reta. Então, a próxima coisa que eu vou fazer é determinar alguns pontos, certo? Eu tenho que determinar pelo menos 2 pontos para fazer. Aí, olha, imagina aqui, eu vou pegar uma letra qualquer, peguei a letra P para representar. Lembrando, olha, tem que representar de forma maiúscula, tá certo? E aqui, olha, peguei outro ponto. Já que eu coloquei P, eu vou colocar Q, né? Que vem o que vem depois de Q. Espera aí que ele ficou muito grande, eu não gostei muito não. Pronto. Então, eu tenho que fazer maior mesmo. Deixa eu só diminuir aqui o pincel. Pronto. Melhor agora. Então, eu tenho P e eu tenho Q. São 2 pontos. Eles são representados de letra maiúscula, então tá certo. Então, eu tenho 2 pontos de uma reta. O que é que eu vou fazer para conseguir uma semi-reta? A semi-reta ela vai ser feita da seguinte forma. Eu vou pegar um dos pontos aqui, ó. Se eu pegar esse ponto, eu vou ter que pegar o resto da reta que vem depois desse ponto. No caso, se eu pegar nesse sentido aqui, tá certo? Eu posso escolher o sentido da minha semi-reta. Por exemplo, se eu peguei o ponto P, aí o que é que eu vou fazer? Para fazer uma semi-reta, no caso do ponto P para o Q, eu vou pegar o ponto P, o ponto Q e o resto da reta. Então, olha, tudo que vem. Esse é um problema que eu vou ter que encarar, né? Não tem, isso aqui não funciona da forma que eu queria. Mas se você apagar toda essa parte que tem aqui, ó, deixa eu só fazer uma coisinha, pronto. Vou colocar aqui. Se você apaga toda essa parte daqui da reta, você automaticamente cria uma semi-reta, tá? Por exemplo, agora eu acabei de criar a semi-reta PQ. Tá vendo? Ela vai do ponto P até o infinito. Como a gente já viu que as retas são infinitas, tá certo? Então a gente fez a semi-reta PQ. Ok? Isso é uma semi-reta. Eu posso representar a semi-reta da seguinte forma. Eu vou pegar P, vou pegar Q e vou passar um tracinho em cima com a setinha. Entendeu? Então, olha, eu tenho que, com essas informações aqui, eu tenho que é uma semi-reta PQ, em que o ponto inicial da semi-reta é o P. Tá vendo? Aí uma outra coisa que é importante é o seguinte, a semi-reta ela é infinita só numa parte, tá? No caso, olha, o ponto P é o início e ele vai sem fim. No caso de uma reta normal, ela é sem fim tanto para um lado, tanto para o outro. No caso do PQ aqui, olha, ele está sendo justamente, tem o inicial e não tem o final, tá certo? Então, isso significa ser uma semi-reta. Outra coisa também que daria para fazer é o contrário, tá? Imagine que eu não fiz isso daqui, ó. E eu quero achar a outra semi-reta que existe. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e apagar essa parte aqui, ó.
Se eu apagar essa parte aqui agora, o que é que eu vou ter? Agora eu vou ter uma semi-reta que começa em Q, passa por P, ok? Ela começa em Q, perdão, em Q, passa por P e vai para o infinito também, certo? Então, outra forma de representar é primeiro o Q, depois o P e o tracinho indicando que é uma semi-reta. E o tracinho ele tem que ter, no caso, essa setinha, tá certo? Então é isso. A gente tem aqui, ó, como é que é o início, passa por P e a setinha indica que vai para o infinito, tá certo? Então é isso, é uma semi-reta. Basicamente, a gente vai cortar um pedaço da reta e deixar de uma forma, né? A gente só corta a reta uma vez, que no caso é onde tem o ponto, ok? Isso é a semi-reta. Não espero que seja, não espero que vocês tenham dúvida em relação a isso, porque é bem simples, certo? Não é algo tão complicado esse conceito de semi-reta. Mas é importante vocês saberem, importante mesmo é vocês, olha, fazerem essa nomenclatura aqui para vocês lembrarem, tá? Então eu vou estar solicitando para vocês copiarem a questão da semi-reta. Copiem tanto a forma de fazer, tanto o desenho, ok? Então, pausem o vídeo aí, façam a cópia no caderno e eu vou passar para o próximo slide, tá? Então vamos lá. Agora, segmento de reta. Segmento de reta é o seguinte. Tá vendo isso daqui? Isso aqui é do próprio livro, tá? Eu só transpassei para cá. Imagine que uma pessoa, ela tá indo aqui, olha, para um prédio, ok? E tem alguns caminhos, olha. Tem o caminho A, que vem para cá. Tem um caminho que vai aqui até o ponto B. Ambos estão, olha, do ponto A até o ponto B. E tem três caminhos. A semi-reta, no caso que fosse indicada aqui, olha, não serviria para a gente. Por quê? Porque a gente sabe que é uma coisa infinita. Então ele não ia parar de um ponto para outro, ele ia continuar andando. Para isso que existe o segmento de reta. E para que vai servir o segmento de reta? Para indicar pedaços da reta. Apenas pedaços, certo? Imagine aqui, ó, tá vendo aqui? Aí ele diz o seguinte, que o caminho mais curto possível é essa semi-reta, esse segmento aqui, tá certo? Esse segmento que está aqui no meio, por exemplo, se for por cima, vai demorar mais. Se for por baixo, vai demorar mais. Mas se você pegar o segmento que vai de A até B, que no caso é um pedaço da reta, ele é o mais rápido possível para chegar no local, ok? Então as formas mais rápidas, ele fala aí de forma meio aleatória, mas geralmente as formas mais rápidas de você chegar no lugar é numa linha reta. Claro que existem umas situações que a linha reta não vai ser o lugar mais rápido. Mas isso é uma coisa à parte, tá certo? Então, a gente já sabe algumas coisas, né, em relação a segmento de reta. Então, vamos ver aqui. Que a gente já sabe como construir um, basicamente. Primeira coisa para construir um segmento de reta, eu vou precisar da reta suporte. Eu já fiz, né, anteriormente, a reta suporte. Nesse caso aqui, eu vou refazê-la, porque isso foi do outro exemplo, tá certo? Então, olha, vou fazer aqui minha reta suporte. A reta geralmente ela tem essas duas setinhas. Eu já tinha explicado para vocês, mas explicando novamente, é porque isso significa que ela está indo para o infinito, ok? A gente tem aqui R, vai ser a nossa reta. R representado de maneira minúscula, lembrando, né? Porque retas são representadas por letras minúsculas. E eu vou pegar dois pontos. Agora eu vou pegar dois pontos diferentes do anterior, tá certo? Não, na verdade não. Vou pegar os pontos anteriores, que é o que a gente já conhece, então não vai ter muito problema de utilizar. Então temos aqui, olha, P e Q, dois pontos.
ok? E quais seriam, então, os meus segmentos? Os meus segmentos, no caso, meu segmento de reta, vai ser feito da seguinte forma. Eu vou cortar. Só um momento, pronto. Esse pedaço fora da reta. Aí, olha, se eu tivesse parado por aqui, eu teria o quê? Uma semi-reta. Mas eu quero um segmento de reta. Aí, o que é que eu faço? Eu corto do outro lado também da reta. Ou seja, eu acabei de cortar as coisas da reta que ia para o infinito. Agora a reta não vai mais para o infinito. Ela deixou de ser uma reta. Ela virou um segmento de reta. Então eu tenho agora o segmento PQ. É uma coisa que vai de P, começa em P e termina em Q, tá certo? E a forma de representar esse segmento é dessa forma. Não é tão diferente de um segmento de reta, ou perdão, de uma semi-reta. Segmento de reta, você vai ter um tracinho em cima dele, você bota o P, bota o Q, que representa o começo e o fim, e você passa o tracinho em cima sem botar a setinha dessa vez. Por quê? Porque a setinha representa uma coisa que está indo para o infinito. O PQ não está indo para o infinito. Logo, eu represento ele apenas dessa forma. Ok? Então, eu vou fazer mais alguns exemplos aqui com algumas outras coisinhas, tá certo? Então, olha, esse é o básico, esse é o segmento de reta básico que a gente tem, tá? Copiem no caderno também, pausem o vídeo aí, dêem uma copiadinha rapidinho. Utilizem uma régua se vocês tiverem, com algumas coisas assim, que nessa parte vai ser interessante que a gente tenha, tá certo? Então é isso, vou apagar aqui, vou para o próximo. Pausem o vídeo, copiem, vamos lá. Primeiro a gente tem segmento colinear. E o que seria um segmento colinear? São segmentos que estão em uma mesma reta suporte em uma mesma linha, basicamente. Então, o segmento colinear ele vai ser feito da seguinte forma. Imagine que eu tenho a minha reta, né? Uma reta suporte. Eu vou criar aqui, ó. Pronto, essa é a minha reta suporte. Com essa reta suporte, eu posso ter vários pontos, ok? Por exemplo, espera aí que eu usei um programa aqui, mas eu não quero usar ele não. Pronto, prefiro isso. Imagine que eu tenho vários pontos aqui. Tem esses 4 pontinhos aqui, poderia ter mais. Aí, ó, esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C, esse é o ponto D. O que significa eles serem colineares. Se eu pegar aqui, ó, essa parte aqui, esse segmento aqui que a gente já sabe fazer, ó, o A e o B, e eu pegar o C e o D, em relação a essa reta, eles estão no mesmo lugar, certo? Porque, olha, entre eles passa a mesma reta suporte, tá vendo? Então, eu posso dizer que AB, já sei representar, certo? AB, CD. Esses dois aqui, eles são segmentos colineares, eles estão na mesma linha, ok? Se não tivesse na mesma linha, eles não seriam colineares. Funciona dessa forma. Outra coisa, para fazer segmentos, você não precisa toda vez criar uma reta suporte, botar os tracinhos da reta suporte, botar os pontos, botar os valores dos pontos, tá? Vocês não precisam fazer isso para fazer o segmento. Para fazer o segmento, vocês só precisam, basicamente, faz o traço, bota os pontos, ok? Fica algo dessa forma, de maneira geral. Vocês não vão precisar a todo momento estar colocando, fazendo todo aquele processo que eu fiz. Eu só quis mostrar para vocês que daquela reta a gente tira o segmento de reta assim. Mas eu não preciso, para fazer o segmento de reta, eu não preciso estar criando a reta suporte, não. Só fazer o tracinho e passar o segmento de reta, ok? Então, olha,
Segmentos colineares é aquilo que eu mostrei para vocês. Caso, assim, é importante que vocês copiem. Então, voltem um pouco atrás no vídeo, pausem ele, copiem, tá certo? Os próximos também, eu vou deixar de avisar isso. Copiem. Para cada slide vai ter pelo menos esses 2 slides que vem aí, copiem, tá certo? Que eles vão ser importantes. Agora a gente tem segmentos consecutivos. No caso aqui, ó, segmentos consecutivos são segmentos que têm pontos em comum. Aí o que, é que a gente pode fazer? Imagine assim, a gente tem ali os segmentos de reta de 3 pontos. A gente tem A, a gente tem B e a gente tem C. De A para B eu consigo um segmento de reta, que é o segmento AB. De B para C eu consigo outro segmento, que é o segmento BC. Daí, se vocês notarem, olha, o B nesse caso aqui, ele aparece tanto no primeiro segmento, tanto no outro. Isso significa que eles são consecutivos, entende? Significa que o A para o B e o B para o C, eles vão estar um seguindo o outro, tá certo? Então, isso dá uma impressão que vem primeiro A, depois vem B e depois vem C, nessa ordem, tá certo? Isso é uma propriedade importante que a gente vai utilizar muito pelo resto do estudo da geometria, não só agora, mas tipo nos próximos anos da vida de vocês, vocês vão estar utilizando essa propriedade, ok? Ela é muito útil para fazer algumas coisinhas. Então é isso, tá? Copiem isso daí, copiem essa parte. Botem aí, ó, faça essa representação, esse esquemazinho. Pausem o vídeo, obviamente, para fazer. Vamos para o próximo. Quando dois segmentos simultaneamente colineares e consecutivos, dizemos que eles são adjacentes. Por que eles são colineares? Porque o anterior que eu fiz não pode ser exatamente sempre colinear. Pelo fato dos segmentos de reta poderem se fazer dessa forma aqui, ó, também. Imagine agora que eu tenho um ponto A aqui, o ponto B e o ponto C. Novamente, eu consigo fazer um segmento AB, eu consigo fazer um segmento BC, perdão, AB, BC, porém eles não estão na mesma reta, tá vendo? Se eu passar a reta suporte aqui, ó, vão ser duas retas diferentes, tá vendo? Não estão na mesma reta. Então, por isso que essa definição de adjacente a gente vai precisar, ok? Então, a definição de uma coisa adjacente a gente vai precisar por causa disso. Um exemplo para fazer uma coisa dessa a gente já tinha até visto, né? Por exemplo, eu vou ter os pontos aqui, só que a gente não viu de maneira mais direta. Aí eu tenho um A, eu tenho um B, eu tenho C e eu tenho D. Aí, por exemplo, daqui eu consigo tirar várias informações. Se eu quiser os colineares, quais são os colineares que eu tenho aqui? Vamos ver. Os colineares são AB, né? Eles estão na mesma linha, AB, BC e CD. Eles realmente, esses aqui ó, são todos colineares, ó, estão todos na mesma linha. Agora deixa eu ver aqui, deixa eu apagar essa parte. Agora vamos ver, na real não é mais interessante que eu deixe para vocês copiarem, ok? Esses são os colineares, tá? Vou colocar um Czinho aqui de colinear, mas vocês copiem isso aqui como colinear. Agora eu vou ver os consecutivos. Quais seriam os consecutivos? AB, BC e outro consecutivo que a gente vai ter aqui é o BC-CD.
Não sei se vocês compreenderam, porque consecutivos são de 2 em 2 que a gente tem que fazer. AB e BC é consecutivo e BC e CD é consecutivo. Porque aqui, ó, o B vai estar entre A e C e aqui o C vai estar entre B e D, tá? Então os consecutivos, olha. Deixa eu fazer menor aqui usando outra coisa aqui, outra ferramenta. Pronto, mais fácil. AB e BC. Eu também tenho BC e CD. Esses aqui vão ser consecutivos. Eu vou botar aqui um CO de consecutivos. Na real, eu vou colocar um Nzinho também. Mas vocês copiem como consecutivos, ok? E por último, a gente tem os adjacentes. Que seria tudo isso, né? Que a gente falou. E os adjacentes, no caso, eles vão coincidir com isso daqui, tá certo? Ou seja, é igual a B, BC e BC e CD. É a mesma coisa. Não muda muita coisa, tá certo? Então, esses aqui também são adjacentes. Então, vou colocar aqui, ó, e vou colocar a DJ como adjacente, mas vocês copiem, tá, da forma maior. Só que é muito, eu só estou fazendo isso porque é muito difícil você estar escrevendo em letra cursiva utilizando o mouse. OK? Então, olha, a gente tem isso daqui. Pausem aí, copiem, eu vou pro próximo. Então, continuando aqui, o que é que a gente tem? A questão simultânea. O que seria simultânea? Bem, de maneira simultânea, que ocorre do mesmo modo, isso é a definição mais formal, né? Que ganhou 2 prêmios de 2 maratonas. Mas eu quero que vocês saibam que simultaneamente quer dizer que 2 eventos ou 2 coisas acontecem ao mesmo tempo. É uma coisa e outra. Então, geralmente, isso não é só usado na matemática. Muitas coisas acontecem simultaneamente. O maior exemplo disso é que você consegue, tipo, anotar uma coisa no seu caderno e respirar ao mesmo tempo. Você não para você não para de respirar enquanto você está anotando ou enquanto você está se movimentando. Então a gente já faz várias coisas simultaneamente. Não precisa ser só duas, tá? Pode ser várias. Então isso acontece. É bem simples na real de se compreender essa questão, mas a gente vai utilizar também porque na matemática muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. Continuando. Daí, com essa definição, eu vou ter alguns eventos. Mas uma outra coisa que o livro mostra, que é interessante, é o seguinte. Deixa eu puxar a reta suporte, que é melhor. Cadê? Pronto. Reta suporte aqui. Por exemplo, nem sempre eles vão ser adjacentes, tá? Por exemplo, você pode pensar, professor, mas tudo é adjacente. Com aqueles outros exemplos que a gente viu, por exemplo, é muito fácil dizer que eles são que é tudo adjacente, mas nem sempre isso acontece. Isso aqui, ó, é uma forma de mostrar que nem sempre tudo é adjacente. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, imagine que nesses pontos que eu fiz, olha, aqui tem A, B, perdão. Ele colocou vários pontos aqui, olha, e o C ele botou aqui no meio e o dele colocou aqui. Tá, eu acho que o livro ele deu uma leve, ele meio que se equivocou. Eu acho que o C é aqui mesmo, tá? Eu tava olhando o livro para copiar isso daqui, mas eu acho que ele se equivocou. Aqui eu vou colocar o Rzinho, né, da retinha. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, que A e B, no caso aqui, o segmento AB e o segmento CD, eles não são adjacentes. Tá vendo? Por quê? Porque para ser adjacente, você tem que ser colinear e eles têm que ser consecutivos. E olha, entre B e C tem uma quantidade aqui
que vão ter vários pontos, né? Vários e vários pontos. Todos esses pontos aqui vão ser, no caso, diferentes de B e C. Então, olha, isso daqui mostra que eles nem sempre vão ser adjacentes, tá? Aqui está acontecendo duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Por isso, a simultaneidade serve para isso. O AB e o CD, apesar de estar na mesma reta, eles estão em posições diferentes, tá certo? Nem sempre eles vão estar um seguido do outro, não. Então é isso, essa parte que eu queria mostrar para vocês. Não é tão importante porque é meio fácil de se olhar. E bem, daqui eu vou ter o seguinte. Eu vou ter um textinho aí que eu vou ler para vocês ficarem mais ou menos nessa parte. Enfim. Com o uso de instrumentos de desenho apropriados, podemos construir as retas, os seus segmentos e semi-retas, como também construir gráficos e planos geométricos, que a gente vai vendo isso daí enquanto a gente estiver estudando. Um exemplo de plano geométrico é o plano cartesiano. Existem aplicativos de informática, no caso os softwares, né, voltados para ajudar nesse tipo de trabalho. Essas ferramentas são muito valiosas, uma vez que nos fornecem imagens e dados detalhados sobre todo e qualquer gráfico geométrico. Através de softwares para o auxílio de construções geométricas, como o GeoGebra ou Poly32, podemos traçar figuras geométricas planas, como também polígonos que podem exemplificar e substituir a forma prática da utilização de instrumentos de desenho geométrico, ok? Hoje o GeoGebra e outros aplicativos pode ser utilizado em aula como uma projeção dos polígonos e poliedros, tanto na parte de construir como na parte de representar. Até hoje ele pode, inclusive, ele pode ser usado no celular, como uma aula mais tecnológica e fazer o aluno empregar os conceitos no aplicativo para fazer as construções e representações. Basicamente, o que é que eu tenho com tudo isso? Eu tenho com essa parte que nós temos vários programas agora que a gente utiliza muito de formas geométricas, de cálculos e outras coisas que ajudam bastante na compreensão do conteúdo. O próprio aplicativo que eu estou utilizando para gravar esse vídeo, que no caso me permite desenhar e me permite fazer, no caso, essas retinhas, ele me ajuda. Porque tem a reta suporte, eu posso colocar ela, eu posso desenhar. Então, isso tudo é uma forma de fazer. Mas aplicativos detalhados como o GeoGebra, nós temos várias coisas. Eu lembro que eu tenho o GeoGebra instalado no meu computador. Eu vou parar aqui rapidinho e vou dar uma. Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês, tá? Inclusive eu posso fazer isso, é a parte interessante. Só vai ser um momentinho. Eu vou abrir ele e mostrar para vocês como é fácil construir algumas coisas nele, ok? Então, vamos esperar aqui um pouquinho. Caso demore muito para abrir, vocês podem simplesmente pular essa parte do vídeo, tá? Para simplesmente uma outra parte quando ele já está aberto. Mas eu não acho que vai demorar muito. Bem, eu vou ficar mais quieto aqui, caso demore. Então, qualquer coisa, podem pular essa parte, ok? Eu deixo. Pelo menos pular para a parte que eu abro o aplicativo.
Infelizmente, muito infelizmente, o aplicativo não quer abrir. Então, vamos ter que continuar sem ver ele. Eu depois vou mostrar então um vídeo para vocês de como funciona mais ou menos o GeoGebra. Eu mando para vocês no grupo, ok? Deixa eu só voltar então para a aula. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Pronto, vamos continuar a partir daqui, tá certo? Pronto, voltando. Depois eu mostro para vocês então a parte do GeoGebra, tá? Não deu certo, não sei porque ele não abriu. Eu tinha instalado aqui, eu mostraria, mas eu mando o conteúdo complementar para vocês, mostrando como mais ou menos funciona ele, como a gente pode traçar. Ele tem no celular também, é bem interessantezinho. Mas vamos lá. O show tem que continuar. Porém, o uso de instrumentos na construção geométrica auxilia a forma de representação prática. Para isso, utilizam-se instrumentos como. Então, esses instrumentos aqui, basicamente, são alguns instrumentos que a gente vai utilizar em algumas coisas. Inclusive, tem uma atividade que daria para fazer, mas eu não sei se vocês têm todos esses instrumentos. Eu vou perguntar para vocês, após vocês terminarem o vídeo, eu mando lá no grupo, pergunto se vocês têm pelo menos a régua, o transferidor. Mas se vocês tiverem o conjunto completo, vai ser muito útil para a atividade que eu quero propor para vocês, tá certo? Mas vamos lá, nós temos aqui, olha. O primeiro vai ser a régua, obviamente, todo mundo já conhece, mas alguns talvez o nome fuja à memória, tá certo? Tipo esse segundo. O segundo é chamado de esquadro escaleno, tá certo? Então, esse segundo aqui, ó, que tem um ângulo, no caso, reto, ele é chamado de esquadro escaleno. E aqui, olha, esse triângulo aqui, ele é chamado de esquadro isósceles. E é meio óbvio, né, pelo fato de, se você verificar, isso é um triângulo isósceles. Se vocês não sabem o que é triângulo isósceles, eu tenho certeza que a gente ainda vai aprender por aqui. E por último, esse daqui se chama transferidor. Ele serve muito para transferir ângulos. E a gente vai ver isso meio que no futuro, uma forma de utilizar o transferidor. Porém, existe um outro instrumento que ele é tão essencial quanto ele, todos eles, e é por isso que eu preciso perguntar a vocês, que é o compasso. Aí ó, a gente tem aqui com esses instrumentos conseguimos construir figuras em malha quadriculadas, fazer medidas e outras coisas. E aqui tem algumas formas, né? Por exemplo, aqui no caso é a cabeça do compasso. Geralmente é a parte que a gente segura para utilizar o compasso. Aqui tem a ponta de grafite, que é onde a gente vai desenhar. E aqui é a ponta seca, que seria aquela pontinha como se fosse uma agulhinha, que é onde você vai posicionar. É como se quando você colocasse essa ponta aí, a ponta seca, ela formasse o ponto que você vai fazer. Entende? Então ela vai meio que representar um ponto na nossa malha, certo? E tem uma atividade com ela que eu vou perguntar para vocês, como eu já disse. Mas então, como a gente não vai fazer ela nesse momento, vamos fazer então. Vamos continuar então o assunto, ok? Agora a gente vai ver plano cartesiano. E o que seria plano cartesiano? Aí nós temos. Chamamos de plano cartesiano plano determinado por dois eixos perpendiculares entre si que se cruzam num ponto determinado. Origem. A gente vai ver qual é essa origem das coordenadas. Ou seja, origem das coordenadas. Isso aqui é um interessante. Ou simplesmente origem. Pode ser chamado tanto de origem ou origem das coordenadas. Eu prefiro chamar de origem. Eles dividem esse plano em 4 quadrantes numerados em sentido anti-horário, isso é importante, conforme a figura. Bem, vamos ver a figura. Não precisam copiar essa definição, tá? Porque o plano cartesiano a gente não usa muito definição, a gente usa mais aplicação. Então não precisa copiar nesse momento. Aí nós temos o seguinte, deixa eu só apagar aqui os traços. Aqui nós temos o plano cartesiano. Eu creio que vocês já viram ele, tá?
Ele geralmente pode ser enumerado ou não. Isso vai depender do que a gente precisa. Bem, nesse caso ele não está enumerado. Eu vou voltar nesse slide algumas vezes, que eu quero utilizar ele ainda para alguma coisa, tá certo? Então, olha, como eu disse, né, ele vai ser, olha, classificado em relação no sentido anti-horário. Primeiro a gente vem aqui, depois aqui, depois aqui e por último aqui. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Por que a gente separa eles por quadrante, professor? No futuro vocês vão verificar que é bem mais simples, porque quando a gente estiver usando o plano cartesiano na questão numérica, quando você estiver no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e no quarto, vão ter impactos diferentes, tá? Nos números. Porque aqui, olha, só dando uma prévia, aqui tem números positivos e aqui tem números negativos. E para formar produtos ordenados, vai ter produtos não, perdão, pares ordenados, a gente vai ter uma uma diferença quando a gente souber se ele é do primeiro, do segundo, do terceiro ou do quarto quadrante, tá certo? Aí, olha, outra coisa que a gente tem é eixo das abscissas e eixo das ordenadas. No caso, se vocês puderem enxergar direitinho aí, olha, a gente tem que isso aqui é uma reta, porque a gente tem um tracinho aqui e outro tracinho aqui. Então, claramente, isso é uma reta representada pelo valorzinho x. E a gente chama essa reta, no caso, no plano cartesiano, de eixo das abscissas. E a gente tem y aqui, que é a representação de outra reta. E a gente vai ter eixo das ordenadas. Se vocês já verificarem também, olha, essas duas retas, pelo que a gente viu na aula passada, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, elas são perpendiculares. Isso são todas as informações que tem para um plano cartesiano, tá certo? Outra coisa que a gente vai conseguir fazer no plano cartesiano são os pares ordenados, que eu vou explicar para vocês logo em seguida, tá certo? Então, esse é o plano cartesiano. Se vocês quiserem uma cópia desse no seu caderno, copiem aí, porque vai ser muito útil, a gente vai utilizar bastante. Então, se vocês já começavam a usar esse daí que eu fiz como base para fazer os outros, tá certo? Então, vamos agora para o próximo, para a gente verificar o que são pares ordenados. Pares ordenados. Basicamente, muitas vezes, para localizar um ponto no plano, que a gente vai ver como fazer isso no futuro, utilizamos dois números racionais numa certa ordem, denominamos esses números de pares ordenados. Por exemplo, a gente tem aqui, olha, os pares ordenados, eles vão utilizar esses parênteses, tá certo? A gente tem, ó, parênteses no começo, bota no caso, os números, eles são separados por vírgula, tá certo? Esses números a gente vai colocar vírgula neles. O 3, ele vai ser o primeiro número, que a gente vai ver o que ele significa no futuro. A gente pode ver que esse é o primeiro elemento do par ordenado. E isso daqui, o 4, ele é o segundo elemento, tá? É sempre nessa ordem. No caso daqui, ó, do 2 e do 1. Esse é o primeiro elemento. Vou até colocar aqui, ó, como primeiro. Esse é o segundo elemento. Esse aqui é o primeiro. E esse é o segundo. No par ordenado, a não ser que seja dito que o par ordenado tem uma ordem diferente, essa é a ordem padrão, tá certo? O primeiro que está no par é o primeiro número do par ordenado. O segundo vai ser o segundo número do par ordenado, tá certo? E tem algumas observações que eu quero falar sobre isso, que é o seguinte: como tem essa noção do primeiro e do segundo, aqui 3, 4, o par ordenado, é diferente de 4, 3, tá? Porque, olha, tanto o 3 quanto o 4, eles são coisas diferentes. Porque aqui o primeiro é quem? O primeiro é 3. E aqui o primeiro é 4. Então tem essa troca de ordem. Então isso daqui não pode ser igual, tá? Isso aqui é diferente. De maneira geral, se eu tiver, por exemplo, um par ordenado com xy, que seriam números qualquer nesse caso, isso vai ser diferente de yx, por exemplo, tá?
São coisas diferentes. E quando uma coisa for igual, por exemplo, se eu tiver xy, seria já a forma geral, igual ao outro par ordenado rs, isso é um R, tá, pessoal? Isso daqui só vai acontecer por quê? Porque o primeiro e o primeiro aqui, eles vão ser iguais. O x e o r vão ter que ser iguais. E aqui o y e o s também, tá? Porque eles têm que seguir a ordem. Então, 3 é igual a 3, 4, obviamente, e ele é igual a ele mesmo por causa disso. Porque, olha, o primeiro é igual ao primeiro e o segundo é igual ao segundo. Ok? Então, essas são as observações que eu queria mostrar para vocês. A gente vai ver um pouco disso nos exercícios também, tá certo? Aí, agora, a gente vai ver mais algumas coisas em relação a par ordenado. Primeira coisa que a gente vai ver é a representação gráfica de um par ordenado. E a gente vai fazer isso brevemente, tá? Bem breve mesmo. Podemos representar um par ordenado através de um ponto no plano. Qual plano? O plano cartesiano, que a gente já viu. Esse ponto, no caso, vai ser chamado imagem do par ordenado. Isso aqui também é importante, ó. Imagem do par ordenado, tá? E as coordenadas cartesianas. No caso das coordenadas cartesianas, a gente vai ter justamente o par ordenado são as coordenadas cartesianas. E como é isso, professor? A gente vai ver agorinha. A gente acabou de ver como é formado o par ordenado, né? Então, eu vou voltar lá naquele slide, que no caso é esse daqui do nosso plano, que a gente tem vários números aqui, tá certo? Imagine que eu tenho, por exemplo, o par ordenado 3, 2. Como ele vai ser uma coordenada cartesiana? Vocês lembram que isso aqui tem uma ordem? É a primeira e a segunda? Isso daqui, olha, o primeiro vai ser o primeiro elemento. Vai ser o primeiro elemento das abscissas, tá? Então, isso aqui vai ser o elemento da reta do x. E isso aqui vai ser o elemento da reta do y, que vai ser das ordenadas. Então, quando eu tiver um par ordenado que tiver 3 e 2, quando eu for representar ele, eu vou representar aqui, ó. Tá vendo o 3 aqui? Eu vou passar uns tracinhos aqui subindo. Tá vendo o 2 aqui? Eu vou passar uns tracinhos aqui indo para o lado. E eles vão se encontrar justamente num ponto onde esses dois tracinhos, né, no caso são meio que duas retas, vão se intersectar nesse ponto. E esse ponto vai ser chamado de 3 e 2, certo? Então, ó, 3 e 2 justamente é um par ordenado, como a gente já viu, mas ao mesmo tempo ele é uma coordenada cartesiana, que é justamente você pegar e colocar coisas no plano cartesiano. Aí uma forma bem simples de ver porque esses dois números são diferentes, olha, que a gente acabou de ver, né, nas observações, que 2, 3 ele vai ser diferente de 3, 2. Por quê? Olha o que vai ser 2, 3 no plano cartesiano e olha o que vai ser 3, 2. 2, 3 é aqui, ó. O primeiro vem no x, né? Ou seja, nas abscissas. Ele sobe aqui e o segundo das ordenadas fica aqui. Então, olha, 2, 3 e 3, 2 são coisas diferentes, tá vendo? Um ponto está aqui, outro ponto está aqui. Se fosse igual, teria que estar no mesmo ponto. E não acontece, tá certo? Então, é uma forma bem prática de mostrar que esses dois aqui são diferentes, tá certo? Então, é essa forma de fazer, basicamente. Você coloca aqui, ó, no seu plano cartesiano, você localiza. O primeiro vai no x, olha. Você localiza no x. O segundo você localiza no y, nesse caso. E faz as coordenadas utilizando os pontilhados para achar onde os dois se intersectam, tá certo? E esse é o assunto, pelo menos esse é o assunto que eu gostaria de passar para vocês por hoje. E agora temos exercícios. Uma coisa, hoje seria a aula de verificar o resultado, a resolução daquelas atividades que eu passei, né? Que eu passei a atividade da quinta questão até a nona, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque são duas aulas. Se eu passar duas aulas só para vocês verem essas questões, vai sobrar muito tempo.
Ao mesmo tempo que se eu fizer esse vídeo sem passar as questões, vocês só vão ver essas questões, ou seja, vocês só vão exercitar amanhã. Então é bem mais interessante vocês exercitarem depois de ver a explicação, porque isso já ajuda de vocês colocarem o conhecimento na cabecinha de vocês, tá certo? Então eu estou fazendo dessa forma. Amanhã, se vocês tiverem apenas uma aula, creio que vocês têm na terça-feira não, mas na quarta-feira vocês têm uma aula. Essa aula eu vou utilizar justamente para fazer essa resolução. Então a gente vai ter da quinta questão até a 18, ou seja, umas 13 questões, que vai dar mais ou menos uns 45 minutos de vídeo, tá certo? Então é isso que eu gostaria de falar com vocês em relação aos vídeos. Eles vão sair, não se preocupem. Outra coisa, então vamos para as atividades, tá certo? A gente tem aqui, ó, começa da página, tem aí, né, a 224 para quem tem livro. Para quem não tem, eu vou estar mandando isso para vocês após vocês terminarem. E talvez, se vocês tiverem os materiais, a gente nem chegue a fazer essa atividade agora. A gente tente fazer primeiro aquela outra atividade, que seria a do que eu ainda vou mostrar para vocês, utilizando aquelas ferramentas, tá certo? Então, olha, questão 10. Escreva verdadeiro ou falso nas seguintes sentenças. Aí a gente tem: segmentos colineares estão em retas suportes distintas. Aí vocês vão ter que dizer se isso é verdadeiro ou falso. Obviamente eu não posso dar nenhuma dica, porque são coisas bem simples para quem viu o conteúdo, para quem anotou o conteúdo. Isso daí é bem simples de se resolver. Então não vou dar dica nenhuma em relação a essa questão, tá certo? Aí, olha, a gente tem cada segmento que na questão 11. Cada segmento que você vê, no caso aqui, ó, das figuras, tá vendo esses segmentos aqui? Cada segmento das figuras são chamados de arestas. E ele pergunta quantas arestas tem cada figura. Então você tem que ter aí, ó, o conhecimento espacial para ver as arestas. Por quê? Porque algumas arestas vão estar escondidas, ok? Então vocês contem quantas arestas tem na letra A e na letra B, tá certo? Agora, ó, questão 12. Determine as indicações dos segmentos com identificação de seus extremos. O que é que a gente precisa fazer aqui? A gente vai pegar e fazer basicamente o segmento, tá? A gente tem, ó, determina as indicações dos segmentos e a gente vai só verificar quais são os segmentos que tem aqui. Quais segmentos vocês conseguem fazer. Eu vou dar uma olhada rapidinho aqui atrás do livro para ver o que é que ele colocou, porque se ele alguns segmentos a gente não trabalhou aqui, eu tenho medo que ele coloque assim do nada para vocês, tá certo? Se ele colocou, então eu vou explicar logo, né? Obviamente. Essa é a questão número 12. Tá. Ele quer, no caso, nesse caso aqui, ele quer a indicação dos segmentos indicando os extremos. Quais são os extremos? Olha, esse aqui, ó, é um extremo e esse aqui é outro extremo. Logo, o segmento que ele quer é o segmento que tem esses dois extremos aqui. E a mesma coisa com a letra B. Você tem aqui, ó, esses segmentos e ele quer o segmento que tem esses dois extremos. Tá certo? Então, vocês verifiquem aí qual é o segmento que tem os dois extremos, a forma que ele é feito, né? A definição, no caso. Porque aí é a forma da reta. Eu passei a outra forma para vocês, que era uma forma escrita, e ele quer essa forma escrita. É só vocês fazerem. Nesse 13, na figura seguinte, está assinalada a unidade padrão para medir o comprimento, no caso, né, de cada figura ao lado. Essa é a unidade padrão aqui, ó, Y, tá vendo? Aí você tem uma unidade aqui. E nessas condições ele quer que complete o comprimento de cada lado. Aí você vai contar, né? Olha, se um pedacinho, esse pedacinho aqui é Y, então quanto vai ter o segmento DC, por exemplo? Vai ter 1Y, 2, 3, 4Y. Então você coloca aqui, ó, no caso ele colocou CD, né? CD. CD vai ter 4Y. Você coloca dessa forma, ok? E no caso ele pede algumas coisas aqui, olha. Esse daqui, a medida do contorno é justamente todas elas, né? E por último, os segmentos que são congruentes, para quem não lembra, a congruência vai ser justamente
os que forem iguais, ou seja, os que tiverem as medidas iguais. Aí vocês vão dizer quais são os segmentos que têm as medidas iguais aqui, tá? Se for, por exemplo, um e outro, você vai dizer, o segmento tal, aí você escreve ele, certo? Por exemplo, aqui, ó, AB e CD. Aí você coloca AB e CD são congruentes. Vocês fazem dessa forma, tá? Questão número 14. Sobre a formação, as características e o uso das retas, assinale a alternativa correta. Outra coisa, né? Esse daqui você vai ter que analisar o que é certo e o que é errado. Aí vem de vocês. Você vê, por exemplo, se a primeira é errada, você descarta ela. Você precisa da correta. É uma questão de múltipla escolha. Eu também não posso falar tanto sobre ela, porque é uma questão de análise. Então, vocês vão ter que pegar e tentar analisar o conhecimento que você já tem para ver o que é correto, o que não é correto. Tá certo? Por último, não por último, na verdade, a gente ainda tem mais duas questões. Mas, olha, questão número 15. Determine os pares de segmentos consecutivos. Vocês têm que lembrar o que é um segmento consecutivo, tá? Por exemplo, a letra B, você vai ter mais de um segmento aqui para você marcar. Quais são os segmentos consecutivos daqui, entende? Aqui, olha, tem duas retas, então dá para achar duas formas no caso, de segmentos consecutivos. Aqui, olha, também é consecutivo e aqui também. Então, para quem anotou o que é ser consecutivo, você vai saber certinho desses segmentos, tá? Aí a gente tem, nas figuras abaixo, identifique quantos segmentos você observa. Nesse caso aqui, olha, a letra A é ok, mas a letra B, a letra C e a letra D, elas têm definições diferentes, tá certo? Vocês têm que considerar segmento, nem sempre, olha, o segmento ele vai precisar ser representado por ponto. Nem sempre o segmento ele vai precisar ter um ponto, tá certo? Mas tem algumas características de segmentos que vocês vão ter que identificar. E algumas que vocês vão ter que descartar, tá certo? Então eu vou deixar essa daqui como para vocês pensarem mesmo como fazer, tá certo? Caso vocês não consigam de toda forma, eu vou estar fazendo a resolução dela na próxima aula, então não há problema. Nós temos aqui, ó, na figura 17, identifique, aí a gente tem essa figura aqui, quantos vértices existem. Aí, quem não lembra de vértice, bem, procure a definição de vértice, mas basicamente é o encontro entre duas partes se torna um vértice, tá? E ele pergunta quantos segmentos de reta existem. Aí vocês veem aqui os segmentos de reta e procuram. Aí a gente tem, por último, observe a figura e em seguida responda as proposições. A gente tem uma figura aqui de um garoto, ele tem várias partes aqui estão marcadas, né, com nomes de cada parte do corpo, não todas, mas algumas. No corpo humano, na letra A a gente tem. No corpo humano, cite algumas partes em que podemos encontrar linhas retas. Então vocês vão verificar aqui alguma coisa que a gente consegue verificar que tem uma linha reta. Aí ele pergunta: em que parte do corpo podemos ter a ideia de segmento de reta? Então vocês vão procurar isso daqui também, tá certo? É uma questão um pouco mais relativa, porque isso vai depender muito da ideia de vocês. Então, quem puder, além de colocar o que é, colocar por quê, vai ser muito interessante para a gente discutir isso daí, tá certo? O livro ele dá apenas uma resposta, mas não quer dizer que ele esteja completamente correto, certo? Isso vai depender muito de como vocês têm uma ideia ou como vocês vão argumentar isso, ok? Então é isso. A gente acaba a aula por aqui. E quando terminarem esse vídeo, me mandem uma mensagem, ok? Que eu quero saber para a gente poder fazer aquela atividade para eu verificar direitinho com vocês. É isso, pessoal. Até a próxima aula. Até mais.